Tá, então afinal, por que que eu não tomei posse no meu concurso de auditor fiscal da Cefaz Goiás e nem da Cefaz Santa Catarina? Vamos lá, vou responder a pergunta de $1 milhão. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Marim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta talvez mais comum que aparece aqui nos comentários do canal. Talvez porque a minha trajetória toda eu documentei mais lá no meu Instagram, né, quando eu ainda era, inclusive, conhecida como Lu Concurseira e tal. Então, o pessoal do Instagram já conhece muito da minha história, acompanhou em tempo real essa minha saga pós-aprovações e até as minhas nomeações. Então, o pessoal lá já entende melhor o que aconteceu, mas acho que aqui ficou meio solto, assim, né? O pessoal não entende muito bem porque, né, tive todas essas aprovações, mas acabei de fato não assumindo esses últimos cargos, né? Eu fiz um vídeo, vou pôr aqui em cima, recentemente compartilhando sobre a minha jornada. Perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo só contando isso, sobre essa questão da não assunção dos cargos. Sei lá se é assim que fala. E, enfim, os comentários encheram, todo mundo pedindo pra eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Então, vamos lá, um pouquinho... É bem pessoal, assim, na verdade. Esse vídeo é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Não acho que vai contribuir muito. Mas, enfim, já que, né, tem essa curiosidade, vim aqui conversar um pouquinho. Deixa eu contar um pouquinho de onde eu parti até onde eu cheguei, né? Lá em 2018, então, depois de 1 ano e 10 meses de estudos, em novembro eu fiz a prova da Cefaz Santa Catarina. A Cefaz Goiás foi em setembro, tá? Então foi um pouquinho antes. E aí consegui as 2 aprovações. E assim, se eu disser que não foi dos melhores momentos da minha vida, eu estarei mentindo. Sério, quando eu vi o meu nome ali, no olho na vaga ainda, nem o oficial, no olho na vaga, entre os primeiros colocados da Cefaz Santa Catarina, eu fiquei tanto tempo chorando. Eu ainda tava lá em Santa Catarina, né? Eu coloquei, acho que foi no dia seguinte, a prova, o nome. E eu tinha sonhado que não tinha entrado, enfim, que eu tava longe, né? Eu sonhei com o Olho na Vaga, que é um site onde você consegue ver o ranking do concurso, né? Que eu ia descendo e não achava meu nome. Ai, oh, meu Deus. Eu acordei chorando e tal. Aí meu marido colocou, na época meu namorado, né? Colocou as minhas respostas, viu minha nota por mim, porque eu tava tão nervosa, eu não consegui, enfim. O que eu tô querendo dizer é que naquele momento... O meu sonho era aquele. Naquele momento, cara, ser aprovado foi a coisa mais incrível que aconteceu, assim, na minha vida. O concurso do Cefaz Santa Catarina era aquele que eu realmente queria, assim, com todas as minhas forças. Eu queria tanto que, tipo, no pós-edital eu fiquei tão nervosa, que eu não conseguia comer. Eu perdi 6 quilos em menos de 2 meses. De ansiedade e tal, mas ainda assim deu tudo certo, graças a Deus, na prova. E fui aprovada. Enfim, realizei um sonho naquele momento. E o que aconteceu? Quando eu fui aprovada, eu já tinha um perfil bem grande lá no Instagram, inclusive, onde eu compartilhava minha rotina mesmo, como concurseira e tal. Foi muito legal ter essa comunidade comigo. Não tinha nenhum produto digital, nem nada, porque eu tava realmente focada nos estudos, né? Apesar de todo mundo pedir os meus mapas mentais, né? Não é algo que eu me senti confortável em fazer, né? Vender os mapas antes de eu ser aprovada. Primeiro, porque eu não tinha comprovado que eles realmente funcionavam. E segundo, porque eu tava realmente focada nos estudos, era o que eu queria. Só que, como provavelmente muitos de vocês já sabem, eu até tento frisar muito disso aqui, quando você é aprovado em um concurso, não quer dizer que no mês seguinte você já vai estar trabalhando, né? Não, a gente não tem previsibilidade nenhuma, inclusive, de quando a gente vai ser nomeado. E eu não sou muito de ficar esperando as coisas. Tipo, agora que eu passei, eu vou ficar deitado dormindo no meu quarto até eu ser nomeada, né? Eu sempre gostei de produzir, de fazer, de ser útil e assim vai. E na época teve essa demanda, né, pelos mapas mentais. E eu falei, bom, tudo bem, então enquanto eu não sou nomeada, eu vou vender esses mapas que tá todo mundo pedindo, né? Foram os mapas que eu usei, né? A primeira geração dos mapas da Lu. Falei, tudo bem, vou vender pra vocês, vou fazer uma coisa bem organizadinha, né? Criei um site, eu mesma montei e tal. E vou seguir com isso até a minha nomeação chegar. Tanto que, por exemplo, quando o resultado oficial saiu em janeiro, em março eu fui até Itajaí, que seria a cidade onde eu ia tomar posse. Fui lá na Cefaz, conversei com os auditores, foi muito legal. Conversei com os auditores, conheci sobre como seria o trabalho, conheci a cidade. Eu e meu marido, a gente ficava assim, a gente vai morar aqui, e ficamos escolhendo tudo, enfim. Estávamos já planejando como seria, né? Então, eu tava com esse projeto dos mapas enquanto a minha nomeação não chegava. E aí, ainda em janeiro de 2019, o Estratégia Concurso entrou em contato comigo e meio que encomendou novos mapas mentais, porque eles gostaram dessa abordagem dos mapas mentais, estavam querendo colocar isso no sistema deles e tal.
E aí, então, eu fechei com eles um contrato de que eu produziria os mapas mentais pro Estratégia Concursos, e também pro meu próprio site durante um certo período. Que era mais ou menos o período que eu achei que ia demorar a minha nomeação. Eu tinha um contrato, acho que de até 1 ano para fazer os mapas e depois mais X tempo para fazer algumas atualizações, alguma coisa assim. Enfim, fui fazer isso. Se tornou o meu trabalho. Então, fazer mapas mentais se tornou meu trabalho. Eu fiz todos no tablet, foi a versão 2.0 dos mapas da Lu, fiz tudo à mão, trabalhava 8 horas líquidas por dia, porque eu ainda tava com a mania de cronometrar. Então, como era muito parecido, eu estudava o material, produzia o mapa mental e tal, era muito parecido, eu ficava cronometrando tudo. Então, foi meio que emendei ali no estudo para concurso o estudo e produção de mapas mentais. Agora também um contrato com Estratégia Concurso. Passou então o ano de 2019, fiz meus mapas mentais, fiz mais de 1000 mapas mentais, enfim. Já tava amando trabalhar com isso, inclusive, tanto com a produção dos mapas mentais, mas principalmente com essa... Porque, assim, depois que eu parei de estudar, eu consegui, então, começar a gravar vídeos aqui pro YouTube, fiz minha primeira live lá no Instagram, enfim, comecei a trabalhar também com essa parte de comunicação com concurseiros e com a produção dos mapas mentais também. E aí já começaram a vir alguns feedbacks de alunos, né? Isso tá ajudando muito meus estudos. Eu já consegui a aprovação, vieram meus primeiros aprovados também. Passei graças ao Mapas da Lu. Muito obrigada pelas dicas, muito isso, aquilo e tal. Então eu fui gostando cada vez mais desse trabalho de orientar e contribuir para a preparação das outras pessoas. Mas, enfim, ainda estava 100% focada em tomar posse em Santa Catarina. Acompanhando ali movimentações do concurso, a gente... comissões dos aprovados, tanto de Goiás como de Santa Catarina também, tentava entrar em contato com o órgão para descobrir quando seria a nomeação e assim vai. Então, ainda estava nesse fluxo. E aí já tinha passado 1 ano desde o concurso, então 2019 inteiro. E aí acabou esse meu contrato com Estratégia, né? Esse primeiro dessa produção inicial dos mapas mentais. E aí, de novo, eles entraram em contato, né? Querendo continuar essa parceria. E aí, na época, já era marido? Não, ainda namorado. Hoje meu marido, né? Eu e o Nathan, a gente foi lá pra São Paulo. Nos reunimos com a equipe lá. Então, foi bem bacana. A gente, inclusive, conheceu. A gente não conhecia São Paulo direito. Ficamos lá 1 semana e tal. E aí, então, a Estratégia nos ofereceu também um emprego lá, né? Dessa vez, realmente, trabalhando lá, na empresa. Então, não só a produção de mapas. Eu ia continuar fazendo as atualizações, né? Dos mapas, enquanto eu estivesse lá, inclusive. Mas também ia trabalhar nas operações ali, né? Que foi muito legal. E aí, nesse contrato que a gente fechou lá, inclusive, tinha as cláusulas, né? Enquanto você estiver aqui full time, por exemplo, você vai ter essas atribuições, essa carga horária. Quando você for nomeada, você vai ter essas atribuições, essa carga horária e a remuneração tal. Então, tipo, já tava prevendo também a minha posse no concurso, né? E aí, também, o meu marido ia trabalhar lá. Meu marido também trabalha nessa área de produtos digitais, de internet e tal. Então, ele também foi contratado pela Estratégia para atuar em outra área lá dentro, tá? Não era comigo. E então, a gente se mudou para São Paulo em 2020. No início de 2020, logo antes da pandemia. Inclusive, a gente se casou e mudou para São Paulo. Tô contando minha vida, gente. É isso. Bate-papo aqui, pega um café. E fomos lá para São Paulo, então. E isso nada de nomeação. Ou seja, minha vida já tinha virado de cabeça para baixo. Eu já estava trabalhando com produtos digitais, eu já comecei a trabalhar numa grande empresa e estava conseguindo ajudar outros concurseiros a realizarem aquele sonho que eu tinha acabado de realizar. Enfim, eu estava super feliz, super realizada. E aí eu já estava trabalhando na Estratégia há alguns meses. Tinha acabado de montar um apartamento lá em São Paulo, eu com meu marido. E a gente, desde que a gente se conheceu, nossa vida foi muito incerta. Muito, assim. A gente passou por várias fases. Ele me conheceu, ainda estava na faculdade de Engenharia de Controle de Automação. Tava muito em dúvida entre continuar na área acadêmica da engenharia, onde eu atuava, na física, inclusive, ou procurar emprego em engenharia, aí depois, vamos estudar para concurso? Tá, mas depois que você passar em concurso, aí a gente faz tal coisa, aí a gente vai poder fixar. Só que aí, passou no concurso, não tinha previsão de quando seria nomeado, daí a gente foi trabalhar em São Paulo. E aí dali, quanto tempo será que a gente fica em São Paulo? Será que logo a gente vai para Goiás ou para Santa Catarina? Para onde que a gente vai? Enfim... Sempre foi muito incerto, sabe? Quando você nunca chega em casa e fala assim, agora é só, sei lá, eu viver minha vida aqui onde eu tô. Enfim, a gente nunca teve essa certeza, né? E aí passaram-se alguns meses, a gente tava já montando apartamento, a gente tava gostando muito de São Paulo. Muito mesmo, assim.
Eu amei a cidade, principalmente, eu desconfio, porque assim, como era no meio da pandemia, não tinha trânsito, né? Então, assim, o que todo mundo reclama que é o trânsito, a gente não chegou a vivenciar. Então, não sei se tem alguma coisa assim, mas a gente amou muito, assim, os restaurantes, o bairro onde a gente morava. Onde a gente morava era ótimo, tinha várias coisinhas perto, né? Padaria, não sei o que, tudo dava pra fazer a pé em BH, que é muito morro, aqui também é perigoso, mas enfim. A gente tava gostando. E aí, em julho, então, um pouco mais de 1 ano e meio depois da prova em si, veio a nomeação de Santa Catarina. E aí, assim, eu fiquei assim, e agora? Aí eu lembro que eu cheguei em casa, olhei pro Natan, o Natan olhou pra mim e a gente falou, e aí? Vai, não vai? A gente tinha meio que conversado antes já, pensando assim, tipo, tô achando que é melhor a gente não ir. Tô achando que é melhor a gente ficar aqui em São Paulo, a gente tá gostando do trabalho, a gente tá gostando, né, dos resultados que a gente vem trazendo, a gente tá gostando da cidade. São Paulo é um voo de distância, assim, aqui de Belo Horizonte, então a gente conseguia visitar a família muito facilmente, a família também conseguia ir lá. Enfim, a gente já vinha sopesando, né, vai que sai logo a nomeação, o que a gente vai fazer? E a gente tava mais tendente realmente a ficar em São Paulo, assim, nossos planos, tanto que a gente tava meio que montando um apartamento como se fosse definitivo, apesar dele era alugado, né, então também não podia fazer tanta coisa assim, mas a gente tava querendo meio que ficar. Mas mesmo assim, quando saiu a nomeação, a gente olhou e será que vai, será que não vai? E aí eu comecei a olhar a passagem, tipo assim, de BH pra Santa Catarina. Itajaí, né, mas especificamente seria a cidade onde eu ia trabalhar. Cara, é uma viagem longa. É uma viagem assim do tipo, você sai 6 horas da manhã de casa aqui em Belo Horizonte pra chegar às 6 horas da tarde na casa lá. Porque daqui pro aeroporto tem 1 hora e tanto. Aí no aeroporto você chega com antecedência, aí pega o voo pra São Paulo. Aí São Paulo tem, né, período de conexão. Aí pega voo pra Navegantes. Aí em Navegantes você pega uma balsa, pega carro, isso e aquilo. Parece até filme, mas é tipo assim, a gente calculou, era muito, muito longe. A gente tinha ido antes, inclusive, visitar, a gente sentiu na pele isso, nessa distância. E a gente é muito apegado à família também. E quando a gente viu que, tipo, São Paulo era fácil de todo mundo visitar, se visitar, e Santa Catarina não seria fácil, ou seja, todo feriado, ou a gente vai ou eles vêm. A gente ia ficar meio que sentindo essa obrigação, sabe, de visitar, mas também porque a gente queria visitar sempre, né? Então, também foi um aspecto que a gente sopesou. E aí, cara, quando veio a nomeação, então, a minha vida já era tão diferente de quando eu fui aprovada, que ela meio que perdeu o sentido, assim. Então, eu sempre digo que foi um sonho que eu realizei, a minha aprovação. Ainda que o cargo não tenha sido mais... ainda que eu não tenha exercido o cargo, o meu sonho, eu cheguei a realizá-lo. Então, pra mim, eu tô 100%, como falar... realizada, nossa, arrasei com as palavras, né? Eu fiquei 100% realizada com a conquista da aprovação, ainda que na hora de exercer o cargo eu já não era mais a mesma pessoa que prestou a prova, sabe? Eu já tava morando em outra cidade, eu já tava casada, nós dois já tínhamos um emprego nessa outra cidade, que era mais perto da família, enfim, a gente tinha outras oportunidades que quando eu prestei a prova, elas não existiam, não existia essa outra realidade pra mim. E aí, a gente ainda pensou, olha... A Cefaz Goiás ainda não nomeou e eles não tinham expectativa nenhuma. Acho que vai até o final. Então, assim, quem sabe a gente abre mão, então. Porque quando você casa, é você e seu marido, né? Você não pensa mais nada no singular. Pelo menos aqui é assim. Aí a gente abre mão dessa vaga, então, de Santa Catarina. Continuamos aqui. Se, por algum motivo, depois a gente não gostar, a gente achar que não vale a pena, a gente achar que é melhor, né, realmente você assumir o concurso, você assume a Cefaz Goiás. Falei, então tá. Então vamos fazer isso. Então eu corri atrás de carta de desistência, mandei e-mail para a Cefaz Santa Catarina para abrir mão na vaga para conseguir nomear o próximo candidato, assim foi. E então, quando chegou essa nomeação, não fazia sentido, né? Eu tomar essa posse. E assim, quando veio o Cefaz Goiás, eu já estava de volta a Belo Horizonte, agora trabalhando, né, já por conta própria. A gente saiu do Estratégia em maio de 2021, já tem uns bons 2 anos, né? Um pouquinho mais. E desde então a gente trabalha nas nossas próprias coisas. E eu digo que todo dia, com esse trabalho que eu faço, é a realização de um sonho diferente. Porque, principalmente desde que eu comecei a fazer as entrevistas com os aprovados, que eu fico muito emocionada, assim. Ver os nomes de vocês nas listas de aprovados, pra mim é como se eu estivesse revivendo aquele meu momento de aprovação várias e várias vezes. Então, assim, eu não assumi o meu concurso simplesmente porque a pessoa que foi nomeada não foi mais a mesma pessoa que foi aprovada. Eu já estava vivendo uma realidade completamente diferente, eu já tinha me encontrado num trabalho que antes eu nunca nem sonhava existir.
Então hoje eu sou muito realizada com o trabalho que eu exerço, com poder conversar aqui com vocês, com produzir os materiais para vocês, sejam os mapas da luz, seja o meu curso de concurseira a concursado. Então eu acho muito incrível conseguir ajudar as pessoas a conquistarem seus próprios sonhos. E assim, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu nunca faço nada pela metade. E eu entendi que eu não ia ser capaz de fazer as duas coisas bem feitas. Então, ou eu seria uma boa servidora pública e me dedicaria ao máximo àquele meu cargo, ou eu trabalharia com o que eu trabalho hoje. Enfim, não sei, eu não conseguiria fazer as duas coisas. E eu já, quando veio a nomeação, eu já estava tão apaixonada pelo que eu estava fazendo que, cara, eu não conseguia conceber largar o que eu tava fazendo pra me tornar auditora, sabe? Eu não conseguia largar os meus alunos, eu não conseguia largar os meus aprovados, sabe? E nem os meus futuros aprovados, principalmente. Porque eu entendo que, se eu parar com o que eu tô fazendo, talvez vocês encontrem outros mentores, vocês encontrem outros materiais, enfim, que vão te levar às aprovações também, né? Quem sou eu pra achar que as pessoas só passam porque eu existo, né? Não. Mas assim, eu tenho certeza, hoje eu já tenho certeza da contribuição que eu faço pra este mundo, da contribuição que eu faço pros concurseiros, pros aprovados que me mandam mensagem, com quem eu converso e tal, e realmente é um trabalho muito incrível e eu sou muito realizada em fazer o que eu faço hoje. Então, basicamente é isso, né? Não tem muito mistério, não foi tipo, sei lá, que outro motivo pode ter, assim. Não gosto do serviço público, não quero ser servidora ou não sei o quê. Não, simplesmente minha vida tomou outro rumo nesse quase um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, que levou até a minha primeira nomeação. E aí, simplesmente, não fazia mais sentido. E é isso. Acho que vocês queriam uma coisa mais bombástica, assim, né? Mas, bom, a verdade é essa, simplesmente. E eu continuo aqui, torcendo pela aprovação de vocês e tentando, né, da minha forma, contribuir para a aprovação de vocês, porque eu tenho o privilégio, assim, de ter esse trabalho tão incrível que me permite transformar a vida de tantas pessoas pro melhor, né? Nossa, eu não podia querer coisa melhor. Então é isso, gente. Foi um vídeo meramente fofocativo. Mas enfim, se você tiver gostado, deixe um like aqui no vídeo. Também inscreva-se no canal para os próximos vídeos, né? E eu vou continuar aqui, trabalhando por vocês, né? Me qualificando cada vez mais por vocês, porque eu não gosto de fazer nada julgado. Então, assim, foco 100% nisso aqui.